Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer este boné de couro. Na verdade ele é feito de EVA. Mas se você quiser saber como a gente transforma EVA numa textura de couro e em outras também, dá uma olhadinha aqui no vídeo no nosso canal, tá aqui no card também. Você lá vai ver como é que a gente faz para transformar o EVA em outras texturas, não somente em couro. Dá uma olhadinha lá. E aí, vamos lá começar? Antes de mais nada, vocês precisam imprimir os arquivos que estão disponíveis para vocês, tá? E começar a cortar. Só que antes de cortar, a impressão é preciso ser feita num papel um pouco mais duro do que o convencional. É o que eu sempre digo aqui. Este papel, ele tem 180 gramas e facilita muito na hora da gente cortar e na hora da gente desenhar, fazer esse molde desenhando lá no EVA. Facilita demais. Aqui a gente corta com as partes grandes com a tesoura grande e aqui as partezinhas pequenininhas mais difíceis com a tesourinha pequenininha. Nesta parte mais reta eu costumo cortar com um estilete e uma régua metálica e depois as partes que não são tão retas aí eu corto mesmo com a tesoura. Aqui está o nosso couro, que nós vamos agora desenhar a aba. Então como é que a gente faz? A gente pega o nosso couro, vira para o outro lado e no outro lado a gente vai justamente fazer o desenho. Este couro aqui vai ser o couro que a gente vai colocar na cabeça, né? O boné propriamente dito, sem a aba, aquela cuiazinha. Então a gente vai medir aqui, porque vai precisar justamente dessas duas partes, né? A impressão, o nosso molde é apenas um, mas a gente vai precisar duplicá-lo e fazer um espelhamento nele. Então a gente vira o nosso couro e do lado contrário a gente vai fazer a mesma coisa que fez com a aba, o desenho. Eu peguei uma régua de 50 centímetros e marquei para ficar mais fácil, para quando a gente virar e fazer o espelhamento do molde, aí tá mais certinho. Então aqui a gente vai fixar bem. Da mesma forma que a gente fez a aba, a gente faz com essa partezinha aqui. Fixa bem, faz o nosso desenho. Agora a gente espelha para o outro lado. Essa parte do meio tem que estar bem certinha, tá? Essa linhazinha aí, isso. Então a gente desenha, continua desenhando. Vai ter uma dificuldade porque depois que o EVA ele esquenta, ele fica mais dobrado, né? Mas, enfim, dá pra gente fazer. Aqui a gente já vai cortando com cuidado, porque aqui já vai ser o nosso boné, né? Então não pode ter erros nessa parte. Também vamos cortar a nossa aba. Se você estiver trabalhando com um EVA bem mais grosso do que esse, essa partezinha aqui do meio você pode cortar, pode jogar ela fora, tá? Não vai precisar. Por exemplo, se for um EVA de 5 milímetros, aí você não vai precisar disso aqui. Neste momento nós vamos pegar uma régua, pegar o estilete e fazer apenas uma marcação. Não é para cortar, é apenas para marcar. Qual o intuito dessa marcação? Fazer com que esse corte dê uma continuidade para baixo. Então a gente vai fazer isso em todas essas partezinhas aí para dentro. É só marcar, pessoal, só marcar, não precisa cortar, cuidado para não cortar. Agora nós vamos simular a costura. Eu peguei aqui uma caneta permanente preta e vou fazendo os tracinhos em todo esse contorno, né, do boné. Vocês, se quiserem, podem costurar mesmo, tá? De verdade, fica muito mais bonito e muito mais parecido com couro mesmo. Eu, infelizmente, não tenho uma máquina de costura e também não tenho uma pessoa que possa costurar para mim. Então, eu fiz aqui, simulei mesmo, tá? Com uma caneta preta, mas se você tiver uma caneta com um tom mais claro do que o tom do seu couro, vai ficar muito, mas muito mais bonito do que o meu. Pode ter certeza disso.
Nesta parte a gente precisa marcar, na verdade a gente vai cortar, então a gente precisa cortar certinho. Cuidado, muito cuidado para não cortar na diagonal, porque ali a posição desse corte é que depende a posição da sua aba. Então você faz o cortezinho bem na horizontal e para depois encaixar essa partezinha aí. Com a cola de colagem rápida, a gente vai colando aos poucos. Não tem pressa, tá? Vai bem devagarzinho, cole aos poucos. Se você tiver com EVA bem mais grosso do que esse, é melhor ainda esse tipo de trabalho. Vai ajudar bastante na finalização dos seus trabalhos, deixar tudo mais arredondado, tudo mais bem acabado. Aqui nesse vídeo ao lado, você está vendo um exemplo de boné que eu fiz com um EVA muito mais grosso. Esse EVA ele tem 5 milímetros de espessura e é com ele que muitas pessoas fazem aqueles cosplays, né? Aquelas armaduras, aqueles capacetes, bonés também eles fazem com isso, fazem aquelas armas. Então é justamente com esse tipo de EVA que fica muito mais bonito e muito mais trabalhado, muito mais durinho o serviço, né? Então continuamos a colagem. Essa cola que passa para fora, que expande, você pega um pedacinho de EVA à parte e passa nessa cola para tirar esse excesso, porque essa cola aí vai atrapalhar na colagem dos outros. Embora apareça que tá tudo grudadinho, tudo muito bonitinho, mas nessa parte que você vai colar as outras partezinhas, essa cola que está sobrando, ela vai atrapalhar e vai colar o seu dedo e vai colar também o couro. Então para você tirar, às vezes vai arrancar um pedaço do couro, então isso não é legal. Aqui a gente pega um pedaço de EVA, pega uma tampinha, faz um risco e corta. Depois a gente vai e desenha também como se fosse a costura. É ele que vai tampar esse buraco aí no centro. A gente passa um pouco de cola, segura lá embaixo, né, dentro, pressiona bem. Cuidado para não colar os dedos, tá? E agora vamos colocar a nossa aba. A gente coloca na parte central e depois cola nessas partes laterais. Lembrando que se você tivesse um EVA mais espesso, por exemplo de 5 milímetros, aí não precisava estar com essa parte central, era só cortar, que ia dificultar para entrar. Aqui a gente pega um pedaço de EVA, mede na largura de 2 centímetros e aí a gente vai fazer justamente aquela parte de trás que prende a nossa cabeça. Então vamos pegar um pedaço aqui de velcro que vai servir para fechar esse boné. Primeiramente a gente mede, faz uma marcaçãozinha para não colar diretamente no velcro, porque o velcro é pequeno e pode colar nossos dedos. A gente cola na fita, aí coloca o velcro, cola bem, é bom esperar secar e depois a gente cola agora a parte de cima, que é a outra parte da fita. E aqui está o nosso boné. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que pode ajudar outras pessoas também nos seus trabalhos. Se inscrevam no canal, porque sempre estamos atualizando e fazendo novos vídeos. Eu só tenho a agradecer a vocês e até a próxima.